Agora, você é de uma geração nova, quer dizer, e que está acostumado com os videogames, né, com os simuladores, com o que você tem hoje. Isso ajuda bastante, por exemplo, na tua maneira de, pelo menos, vamos supor, você não conhece uma pista, você vai num simulador, num jogo, o quanto isso é benéfico para você, Vitor? Fala um pouco sobre isso. Eu nunca fui de jogar videogame. Tá. Eu já tive, mas nunca joguei, mas eu acho que se você não conhece uma pista, o videogame em si, é bom para você saber para onde virar. Só. O simulador profissional, porque muitas vezes você vê gente que compra cockpit, põe em jogo R-Factor, põe esses jogos, é a mesma coisa que um videogame. Claro. Você só está sentado e está fingindo que está pilotando um Mas você carro. não tem aquela sensação da força que os simuladores mais precisos têm até em relação a capacete, né, de tracionar. Tem capacete, tem o cinto que quando você freia, o cinto ele faz uma pressão, então é como se você tivesse com a força G indo para frente. Ele é todo pneumático, então você vira o carro e o simulador está mexendo, então você tem a sensação de proximidade, de estar chegando perto. Então, na hora que você freia, o simulador ele vai para trás e você sente que você está indo mais para frente, e isso vai diminuindo conforme o carro vai. Acaba ajudando um pouco na questão de ponto de frenagem, até onde eu posso ir, encontrar um certo limite. Esses simuladores são sim como se você estivesse sentado num carro de corrida. Óbvio que a única coisa que muda nisso é o medo. Num simulador você não tem o medo de bater, então você acaba chegando num limite muito mais rápido, às vezes até passando esse limite que você, quando está na pista, você vê que realmente é um pouco menos. Isso pelo medo, porque você entra lá e fala, bom, se eu bater não tem problema nenhum, vamos resetar e sair de novo. Mas esses simuladores ajudam muito, até se você parar o carro e olhar para fora, as placas, as árvores, tudo é idêntico. Então isso é como se você realmente estivesse dentro do carro. E agora, é claro que você já amadureceu, apesar de ser muito jovem, na questão do acerto de um carro, né? Lógico que você falou, por exemplo, de Spa, a questão de aerodinâmica, que muitas vezes é importante. Você está num trecho mais rápido, o que eu vou priorizar? Ter um carro, né, com que tipo de setup eu vou utilizar, por exemplo, se eu vou querer um carro mais rápido em reta, ou que faça melhor curva, onde eu vou ganhar mais. Eu queria que você falasse, Bibo, até para o piloto jovem, eventualmente, que for te assistir nesse programa nosso, que estiver começando, que estiver saindo do kart e for para uma categoria de monopostos, o que você imagina, quer dizer, o que você aprendeu? Foi rápido esse teu aprendizado, em termos de acertar o carro, chegar, por exemplo, para a tua equipe, para o teu engenheiro, teu chefe de equipe, e falar, olha, eu preciso mexer nisso, eu preciso mexer naquilo. Hoje você já se sente seguro nesse sentido? Como é que é? Hoje eu já me sinto muito mais seguro que antigamente. Eu sei o que acontece com o carro. Eu sei, por exemplo, se ele amolecer um pouco da mola traseira, endurecer a barra de torção da frente. Então, isso tudo você acaba aprendendo com a quilometragem. Mas para essa molecada que tá aprendendo, começando agora, tem que se dedicar muito a aprender isso o mais rápido possível. Porque muitas vezes hoje, o que acontece? A equipe tenta esconder do piloto o máximo que acontece. Então, muitos pilotos chegam na Europa e só sentam e guiam. Eles não sabem o que é uma mola mais mole, qual a diferença que faz uma mola mais mole para uma mola mais dura, não sabe as barras, não sabe pressão de pneu, não sabe absolutamente nada. Então isso atrasa todo o desenvolvimento que um dia pode fazer falta. Para mim, demorou para chegar. Isso é normal, até porque no começo eu não tive alguém do meu lado que estava lá me explicando o que é, porque eles não explicam. É difícil você pegar uma equipe hoje que ela quer formar o piloto. Ela basicamente dá o carro para o piloto guiar. Se ele souber guiar, ótimo. Se ele não souber guiar, ótimo também, porque ele não vai passar a informação da equipe para outra pessoa. Então, se você sabe, você acaba tirando a possibilidade da equipe estar te enganando, de estar dando coisa melhor para o teu companheiro do que para você. Então, isso acontece, isso é muito comum. O automobilismo não é igual isso aqui que você põe a bola no chão e corre. Óbvio, você está sozinho dentro de uma máquina, então você precisa conhecer o que essa máquina te proporciona para você extrair o máximo dela. E
pra mim, pra ser sincero, tá, isso chegou, hoje eu me vejo como um piloto mais, com um conhecimento muito maior do que eu tinha há 1 ano e meio atrás, e já faz diferença. Então, para quem está começando, com certeza tem que saber tudo do carro, tem que ficar ligado no engenheiro, tem que estar sempre perguntando, até para companheiro de equipe. Acompanhar a telemetria depois que você sai do carro, o que aconteceu, onde eu podia ter melhorado um pouquinho, onde eu podia ter chegado um pouquinho mais. A telemetria também ajuda muito e você também pega muito informação. E o porquê de não ter, talvez você compara o gráfico de um companheiro, muitas vezes você olha o gráfico e fala, puta, ele foi mais rápido nessa curva, então vou sair, vou melhorar. Mas a questão não é essa, é você parar para pensar, botar a cabeça para funcionar e ver o porquê que ele foi mais rápido. Se foi o gráfico de freio dele, se foi o gráfico do acelerador que faz porque o acelerador, se você tirar ele de uma vez, ou você tirar ele progressivamente, isso muda o carro, a reação do carro, muito. Porque o freio motor do carro é muito forte, né? Freio você tira motor, o pé do... só explicando, quer dizer, você tira o pé do freio de um carro normal, de um carro de passeio, você já tem aquele tranco, vamos dizer assim, antes de você pôr o pedal no freio. Num carro de Fórmula 3, por exemplo, acontece isso. É a mesma coisa, se você engatar a primeira num carro 1000 e acelerar, a hora que você está perto de trocar a marcha, você tira o pé do acelerador, o carro ele está empinado para frente e ele empina para baixo. É mais ou menos isso em sexta marcha no carro de Fórmula 1. Tá. Então, se você tirar o pé do acelerador todo, a roda traseira para de tracionar e isso desestabiliza o carro inteiro. Então você analisar a data, o gráfico, a gente fala data, analisar a telemetria e ver se a velocidade que o teu companheiro está carregando a mais é por causa da pilotagem dele que está melhor, se é por causa do acerto que está diferente e isso faz com que o carro tenha uma reação diferente na pista. Então você tem que trabalhar isso para estar sempre se perguntando o porquê de estar mais lento ou de estar mais rápido, ou porque não adianta você só pensar que quando você voltar para a pista você vai melhorar, porque ele também vai melhorar. Então você sempre vai estar um passo atrás. Então se você conseguir ver aonde qual é o porquê daquilo, você consegue dar os passos maiores e chegar mais rápido ao limite. Superar o companheiro de equipe, que é o primeiro obstáculo que se tem que superar, né? Quer dizer, mostrar que numa equipe você tem um companheiro, né, forte, você tem que chegar lá. Agora, tem outro detalhe também, essa questão de você fazer um acerto do carro é importantíssima, não só para um treino de classificação, mas também tem a questão da corrida. Gostaria que você falasse, Pipo, a respeito do que muda o carro em relação a uma prova. A bateria dura quantos minutos? A mais longa é 40 minutos. 40 minutos. Quer dizer, você começa a tua corrida com o tanque, né, cheio, né, com um peso de carro, pneu em um estado e vai terminar no outro. Como você tem lidado com a transformação que o carro tem ao longo desses 40 ou 30 minutos de prova que você tem pela frente? Isso geralmente é muito difícil, porque você tem pouco tempo de treino, não é que nem a Fórmula 1 que você tem 3 treinos de 1h30, 2 de 1h30 e 1 de 1 hora. Você pode testar o acerto de classificação, muitas vezes você está assistindo o treino livre da Fórmula 1 e tem um cara lá andando e fazendo tempos altos, né? Aparentemente não está bem, mas está se preocupando com a corrida. Está se preocupando com a corrida. A gente não, a gente tem às vezes só 2 treinos de meia hora. Então a gente tem que se preocupar em fazer com que esses treinos de meia hora sejam mais bem aproveitados possível, né? Para a classificação. Claro. Porque muitas vezes, dependendo da pista, o Fórmula 3 por ter muita pressão aerodinâmica, a classificação é o que manda. Você larga na frente, você termina na frente. Tem muita pista que você não consegue ultrapassar, como é o caso de Pocono, o circuito de rua, Monza e Spa fora, porque tem muito pouca pressão aerodinâmica e o vácuo manda muito. Mas as pistas inglesas lá que você está competindo é meio complicado. É difícil, então você tem que aproveitar esse tempo para melhorar o acerto de classificação. Mas o acerto para a corrida varia muito da temperatura. Muitas vezes a gente tem corrida muito quente e se você usar um carro muito duro, né, a mola dura, a barra dura, isso faz com que o pneu, você tenha todo o peso do carro transferido direto para o pneu. E se você está com o carro mais mole,
as molas absorvem, tirando o load, que a gente chama, força G dos pneus. Então, a gente geralmente trabalha com um pouco nisso. Então, se está muito quente, a gente tenta amolecer um pouco o carro para ele durar mais durante a prova de 40 minutos. Mas a prova de 20 minutos, que é a mais curta, você tem que... Tem embaixo o tempo todo, não dá para pensar muito em grandes coisas. Então você tem que ir com o acerto da classificação, que realmente é o mais rápido. Para tentar fazer as coisas rápidas e chegar no... Agora, detalhe, esse ano já vem há muito tempo chamando a atenção para quem acompanha a Fórmula 1, por exemplo, né, que é o teu sonho, imagino. Todos nós imaginamos isso, né, todo piloto que está começando, enfim. Mas em relação ao volante do carro de Fórmula 1, que assusta, né, aquele monte de botão. O carro de Fórmula 3 é mais simples nesse sentido. O que você pode, comenta para o nosso espectador, o que você pode mexer no teu carro ao longo da prova? O que tem, alguma configuração que você consegue mexer? Olha, basicamente a gente tem o visor, que a gente consegue mudar, a gente consegue ver a temperatura do motor, temperatura do óleo, consegue ver o giro do motor, mudar as páginas A gente tem 6 páginas, então a gente muda, tem 2 páginas que é para a gente regular pressão de freio, se é mais para frente, mais para trás. Tem a página que você tem o tempo, então você consegue alterar se você quer ver a diferença, porque toda volta tem os setores. Então se você passou mais rápido, no setor ele vai aparecer lá, menos 1/10 da volta, ou da volta melhor, da sua melhor volta, ou da tua anterior. A gente consegue mudar essas coisas, não tem muita opção como mudar diferencial, mudar mapeamento do motor. Isso... Por um lado é bom porque você está numa categoria, entre aspas, escola, que você está aprendendo, então cada passo ao seu tempo, né? Ao seu tempo, daqui a pouco, mais pra frente, a World Series já tem até asa, tem asa móvel, né? Então você vai com calma, até as corridas são mais longas, então você tem que controlar o mapeamento do motor, tem que controlar o combustível, então na Fórmula 3, por exemplo, enche o tanque e vai até o final da corrida, então não tem essa preocupação. E a tua comunicação com a equipe? Via rádio, tem isso daí também? Tem aquela coisa do teu chefe de equipe chegar para você e te indagar, olha, mexe em tal coisa, e você vai lá e mexe? Sempre é assim? Ou tem hora que o teu feeling fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito? Como é que funciona isso? É uma coisa que funciona do teu jeito ou tem que obrigatoriamente seguir? Pelo fato da gente não ter muitas regulagens no carro, ele acaba mais a estratégia, o diálogo é pouco, ele acaba muito puxando a gente, vamos. Mas o incentivo mesmo. Melhora no setor tal, o cara atrás de você foi um pouco melhor no setor 2, você está perdendo tanto ali, mas ali é bom, então isso ajuda bastante. Mas de certa forma é um preparo bom, porque você vê muitas vezes hoje na Fórmula 1 as equipes falando usa o KERS na hora tal para conseguir a ultrapassagem, porque o cara da frente está usando o KERS para sair da reta X melhor. Então a gente acaba tendo esse aprendizado na questão dos setores. Isso. Então isso com certeza mais para frente a gente vai usar.